Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui acompanhando a repercussão da vitória do Tricolor ontem contra o Criciúma, 2-1, vitória importante, mais 3 pontos. São Paulo voltando a vencer no Brasileiro. Preparei um vídeo bem legal para vocês, está chegando por aqui, não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, você vai estar ajudando demais o nosso trabalho. Compartilha o vídeo aí com seus amigos, nas suas redes sociais, você vai ajudar demais aqui o nosso trabalho. Créditos e ESPN, link na descrição. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Bis, 2-1 para o São Paulo contra o Criciúma, vitória importante do Tricolor. O Eduardo Afonso traz mais informações de um São Paulo que vence o Criciúma em casa e tem o próximo jogo também no Morumbi contra o Bahia. Vice-líder, time treinado pelo Rogério Ceni, mas vice-líder empatado em pontos com o Flamengo. Vai ser um jogaço no domingo, Edu. Vai ser sim, Mota. Eu tenho duas informações que são bem interessantes em relação a público e jogos aos domingos às 4 da tarde, que é o chamado horário nobre do futebol. A última vez que o São Paulo jogou como mandante aqui no Morumbi, nesse chamado horário nobre, foi no dia 29 de setembro do ano passado, quando decidiu a Copa do Brasil contra o Flamengo. De lá para cá não jogou mais como mandante às 4 da tarde. E o público deve ser muito bom, por isso a torcida do São Paulo gosta muito deste horário. Tem, sem dúvida alguma, o fato do time ter reagido e tem, acima de tudo, o fato do Rogério Ceni estar presente aqui, que é sempre uma grande atração para o torcedor do São Paulo, seja para torcer contra, que é o caso, como ídolo que foi de boa parte dessa torcida quando foi jogador. E outro detalhe, hoje o público que eu falei que foi o pior da temporada, de 28.008 pagantes, é o pior desde a final da Copa do Brasil também, em setembro do ano passado. São 23 jogos seguidos como mandante aqui no Morumbi, que o São Paulo tem público superior a 30 mil pessoas. Hoje, no 24º, nós tivemos esse primeiro público abaixo dos 30 mil, com 28.08. Já te digo que o Alisson está por aqui, está atendendo os nossos colegas, e dentro de instantes o autor do primeiro gol do São Paulo, aquele que, na minha opinião, é o termômetro do meio-campo do São Paulo. Quando ele não joga, o time perde muito. Fala nesta posição e eu te chamo, Mota. Não, beleza. Inclusive eu já vou pegar esse gancho para falar com o do Alisson, com o Zupac. Eu concordo, termômetro, e acho que estava falando com o Donan aí na redação de regularidade, talvez o melhor da temporada. A gente já viu o Luciano jogar num nível muito alto, a gente vê o Lucas jogar num nível muito alto, mas o Lucas mais por questão de lesão, né, é pico, né, dos dois. O Alisson é um jogador regular, estável, e ele pegou porque a dupla é Alisson e Pablo Maia. O Pablo Maia é o primeiro, o Alisson é o segundo, né? O Maia é o 5, o Alisson é o 8, vamos colocar assim. Mas depois da lesão do Pablo Maia, e o Luiz Gustavo também estava machucado, chegou a jogar alguns jogos, alguns, no plural mesmo, Alisson e Bobadilla. E aí o Alisson era o 5, o Bobadilla era o 8. Então, e a gente sempre tem que lembrar, o Alisson, ele era um ponta, né? Então, ele era um ponta, aí ele virou um meia, aí ele virou um volante, e quando precisa, ele é o primeiro volante. E ele consegue entregar em todas as funções. Então é muito interessante vê-lo em campo. Contra o Vasco ele não jogou e o meio-campo do São Paulo desbalanceou, especialmente quando o Galopo tem entrado nesse meio-campo. O time perde uma intensidade muito grande, porque o Alisson, ele pode ver no jogo do São Paulo, o Fã Esporte pode reparar no próximo, caso não tenha reparado. Ele constantemente está entre os zagueiros para receber a bola na iniciação da jogada. Ele é um cara que faz esse meio-campo andar, porque ele é um jogador muito dinâmico, de velocidade, e ele é um cara de chegar. Às vezes ele cai pela direita, para o Lucas cair pelo meio, ele preenche o lado, ele vem, ele é o jogador oriundo dos lados do campo, e ele tem chegada, como chegou hoje, com 1 minuto, para fazer o gol do São Paulo. Nossa, mas do jeito que você está falando, Zupac, parece que o Alisson é o Luka Modric, né? Completo. Não é isso, né? Ele não é um craque, ele não é um jogador acima da média dos padrões, mas ele é, como disse o Edu, o termômetro, ele é o ponto de equilíbrio do meio-campo do São Paulo. Méritos para o Dorival Júnior, que foi quem o encaixou nessa função de volante, e o Zubeldia continua aproveitando muito bem essas virtudes que o Alisson entrega ao meio-campo do São Paulo. Essa coisa do mérito do Dorival que eu acho interessante. O Alisson nunca foi um jogador que a torcida não gostava, mas não era especial, era aquela coisa que entrava, colaborava. E assim, a história do Alisson fica ainda mais impressionante quando a gente lembra dos problemas pessoais que ele passou. Sem dúvida. E o Bola da Vez, na entrevista que ele nos deu aqui, foi reveladora nesse sentido. Então, um cara que passou o que ele passou do ponto de vista pessoal, mental, emocional, psicológico, que se reinventou em diferentes funções, e a essa altura da carreira tem essa importância num time como o São Paulo, é notável. E foi premiado hoje com um belo gol.
A gente já volta ao Morumbis. Vamos, porque o Edu tá na zona mista, eu tenho medo de chamar alguma coisa aqui e atrapalhar o Edu. Mas se a gente tiver o gol do Luciano, porque é algo que também que a gente não estende muito, que eu vou jogar aqui pro Zupac pra gente ver o gol do Luciano, que é o segundo. Mas jogar em série é muito legal, né? Porque as jogadas que são muito diferentes, elas ficam registradas, a gente lembra por anos. Não tô dizendo que essa é mega diferente, mas a gente não vê sempre. Assim, tocar pro lado pra alguém bater, a gente já viu. Mas do cara de costas, chegou o Alisson e ele merece falar. Vai lá, Edu! Vamos. Legal, obrigado. Deixa eu começar aqui então com os meus companheiros essa coletiva. Atualmente, Alisson, acho que desde o ano passado, você não depende de gols para mostrar para a torcida que você é o termômetro do meio de campo, jogador extremamente valorizado, o Dorival achou uma posição e você abraçou ela, e hoje o São Paulino não consegue imaginar o time sem você no meio de campo. Mas quando vem com o gol, aí é mais gostoso, né? Porque aí o gol dá toda aquela atenção e você aproveitou a primeira bola e acho que tirou um peso muito grande de um time que vinha pressionado logo no primeiro minuto. Foi isso mesmo? Sem dúvida, né? Feliz pelo momento, mas principalmente feliz pela vitória. Acho que era o momento, né, da gente conseguir esses 3 pontos, né? A gente tinha uma sequência muito boa, acabou sendo interrompida. Todos nós sabemos que precisaríamos melhorar e hoje fizemos uma grande partida, né? Não sofremos quase nada ali na partida, então, sem dúvida nenhuma, fico feliz também pelo gol, né? Até brinquei com os meninos, acho que eu tô vendo mais gol de volante quando eu jogava de atacante, né? Mas é só agradecer meus companheiros, né? Pela confiança, pela ajuda que eles me dão ali dentro de campo também. Então a gente fica feliz aí de ter conseguido os 3 pontos, que era muito importante pra gente hoje. Inclusive, depois do gol, você comemora bastante, como sempre, mas teve um abraço bem especial no Zubeldia. Eu tenho que perguntar isso porque essa semana, com aquela encheção de saco, aquele blá 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 que vocês acompanham e falam, putz, isso de novo, tem um racha no elenco, não tá mais conectado o Zubeldia com o elenco. Talvez até para falar, olha gente, não tem nada disso. Conta pra gente um pouco desse abraço, é mais uma coisa natural mesmo de vocês. Cara, é que eu falo, né? A internet, ela é boa, né? ela é tanto boa quanto ruim, né? As pessoas, às vezes, né, falam o que querem e a gente não tem controle do que as pessoas falam. Né? A gente fica muito chateado, porque acaba, querendo ou não, colocando o nosso nome, né? A gente fica triste por falar que tem racha no grupo, que a gente não está com o treinador. Há 10 dias atrás, 20 dias atrás, nós estávamos aí 12, 13 jogos, né, sem perder e estava tudo certo. E daí quando perde, começa a falar que tem crise, que tem rincha. Mas o pior de tudo isso é que só olha o lado do São Paulo, né? Sempre quando é no São Paulo as coisas são piores, nunca olha o lado, né? O outro lado. Mas aqui nunca foi assim, cara. Aqui é um grupo, né, de homens corretos, que querem o bem do clube. E o abraço no Zubeldia ali, cara, é um cara que eu tenho enorme carinho, é um cara que me cobra muito, um cara que conversa muito comigo, assim como eu fiz o gol no Barcelona também, né? Agradecer a ele, né? Então fico feliz de ter feito hoje, ter dado um abraço nele, porque é um cara que eu estou evoluindo muito, crescendo muito, aprendendo muito com ele. O Alisson, rolou alguma conversa com o Jandrei no vestiário? O Jandrei falou alguma coisa ali para vocês internamente agora, depois do gol? Cara, não, né? Somos seres humanos, né? Assim como vocês erram também no trabalho de vocês, a gente não vai acertar sempre, né? Pode ser que no próximo seja o Alisson, pode ser, né, Arboleda, pode ser fulano, ciclano. A gente está propício de erro, né? Mas tá todo mundo junto, cara, né? Então, a nossa vida é assim, né? A cada 3 dias a gente é cobrado, né? Então tá todo mundo junto. O Jandré é um cara que nos ajudou várias vezes, é um cara que eu acho que nem a maioria das pessoas sabe, é um cara que jogou com a costela quebrada, um cara que jogou bastante tempo com a costela quebrada, então é um cara que sempre se empenha nos trabalhos. E assim, cara, como eu disse, hoje ele errou, amanhã pode ser o Alisson, e assim, somos seres humanos, nem sempre vamos acertar, mas a gente tá junto na boa e na ruim. Apesar do São Paulo ter caído um pouco de ritmo no segundo tempo, faz um ótimo primeiro tempo, né? Tanto que consegue garantir a vitória durante esse tempo. Qual que foi a conversa internamente de um jogo para o outro para uma mudança tão grande, né? Daquela goleada contra o Vasco, do Vasco no caso, para esse jogo contra o Criciúma? Acho que é a cobrança, né, entre nós, né? Acho que a gente tinha que deixar um pouco de lado também o que falava da comissão e nós jogadores, né, se juntar, reunir. E saber que a gente dependia de melhorar, porque a gente fez 2 jogos realmente abaixo. Isso aí não precisa o torcedor falar, não precisa a imprensa falar. Nós jogadores sabemos que a gente fez 2 jogos abaixo.
Então a gente conversou bastante, aí no dia seguinte o Zubeldia também já veio, conversou com a gente, né? Ele conseguiu trabalhar mais com a gente, até mérito hoje dele, da comissão, que conseguimos fazer um gol de jogada ensaiada. A gente fica triste por não ter tanto tempo, né, para ele trabalhar com a gente, porque sem dúvida nenhuma a gente ia crescer ainda mais com ele. Mas é isso, então a gente sentiu bastante, a gente ficou muito triste também com esses 2 jogos que fizemos, mas agora passou, agora é focar agora no Bahia, descansar hoje. Vamos ver o que ele vai nos pedir também nesses próximos dias aí, para que a gente possa chegar no domingo, sabemos da dificuldade que vai ser, para que a gente possa conseguir uma vitória novamente. Eu até te perguntar em relação a esse jogo de domingo, porque tem um grande atrativo da volta do Rogério aqui para o Morumbi, e isso por si só já é um jogo à parte. Queria que você projetasse esse jogo até pela ótima campanha do Bahia, que o São Paulo volta a se aproximar dos líderes do campeonato, volta efetivamente a brigar pelo G4 e pelo título. Olha, o Rogério é um grande treinador, né? Sou grato a ele por ter trazido para o São Paulo, vem fazendo um grande trabalho no Bahia. Sabemos que vai ser uma partida muito difícil pela qualidade que eles têm, mas tenho certeza que, né, a gente vai estar bastante preparado. Vamos ver aquilo que o professor vai nos pedir também, vai nos mostrar. Vamos ver se a gente consegue trabalhar também em cima do que o Bahia faz, para que a gente possa chegar preparado domingo e fazer um grande jogo. Valeu. Ouvimos o Alisson na zona mista com o Eduardo Afonso, a imprensa no Morumbi, e ele encerrou essa entrevista falando sobre o Bahia, adversário do domingo. 24 pontos tem o Bahia, Rogério Ceni na parada. Bahia que, antes de já estar assim poderoso, sempre dá trabalho ao São Paulo no Morumbi. E agora tem um jogo. A rodada tem alguns ótimos jogos, né? Esse é um deles. Como é que você imagina esse São Paulo e Bahia? Não dá para dizer que o São Paulo é favorito ao jogo. Não dá. Ou se coloca o Bahia como favorito, ou se coloca em condição de igualdade. O Bahia é um dos melhores times do campeonato. A gente tem 4 times que são, e não é só pela pontuação, né? O nível de atuação recente reflete. Os 4 primeiros colocados são de fato os 4 melhores times da competição. Eu estou falando de Flamengo, de Bahia, de Palmeiras e de Botafogo. Não por acaso, né? Estamos falando das 2 administrações que são case na última década do futebol brasileiro e de 2 SAFs. Né? Que deram certo, né? E olha, quando a gente fala da SAF do Botafogo, a gente isola o comportamento questionável, né? Diferente do John Textor, os delírios, né? do John Textor, e a gente fala da administração, né? O Botafogo é um projeto que é bem administrado, que é bem pensado. Mas o último campeonato o Botafogo derreteu. A gente não sabe até que ponto questões administrativas interferiram. Então, é um projeto bem tocado. O Bahia é um projeto muito sério com o Grupo City, Palmeiras e Flamengo, nem se fale, 2 brilhantes administrações de clube. Então, eles são os melhores times. São Paulo tem um time forte, São Paulo tem um bom técnico, São Paulo vem em uma temporada que ele vai aspirando coisas interessantes. Acho que nas Copas vai brigar mais do que no Campeonato Brasileiro, mas é um time forte. Então, vai ser um grande jogo. O que eu estou curioso para ver é quem vai mandar no jogo. Porque, assim, o Bahia... E se eu tivesse que apostar, eu não tenho dinheiro aqui, mas se eu tivesse que botar o meu dinheirinho, eu botaria o dinheiro do Bahia. Em termos, não de ganhar, em termos de controlar o jogo. Porque é a característica. O Bahia não sabe jogar de outra forma. Esse Bahia foi concebido para controlar jogo. Por isso tem Everton Ribeiro, o meio-campo com Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas e Cauli. Quem é o marcador? O mais volante que tem lá é o Caio Alexandre, que era um 8 e virou um 5, porque ele distribui muito bem o jogo, né? É só a gente ver como foi Bahia e Flamengo. O Flamengo venceu o jogo tem 90 minutos, todos sabemos, mas durante 60 minutos o Bahia mandou no jogo. Mandou, o Flamengo tinha 20 e tanto % de posse de bola só. Então, no Morumbi, eu imagino que o Bahia vai tentar replicar esse jogo. Com um gramado espetacular que o Morumbi tem, o Bahia vai se sentir confortável para jogar nesse sentido. E eu quero ver como é que o São Paulo vai se encaixar dentro dessa estratégia. Pena mesmo que o Zubeldia não vai estar à beira do campo. Claro que ele vai preparar a equipe, mas pena que não teremos à beira do gramado o duelo Rogério Ceni e Luiz Zubeldia. Vai ser um tremendo jogo e, repito, não coloco o São Paulo como favorito. Ou coloco o Bahia como favorito, ou coloco um 50-50, porque tende a ser um tremendo jogo de futebol. E você acha que para encarar esse Bahia, a formação com Luciano, Lucas e Caleri funciona? Ou você acha que o Zubeldia tem, não estou dizendo que mudar, mas que praticar o exercício de imaginar como é enfrentar esse meio-campo que você citou? Talvez funcione, mas eu acho que não com Ferreirinha. Acho que ele vai, se ele puder contar com o Nestor, ótimo.
talvez, se ele não puder contar com o Nestor, talvez o Michel seja uma opção para ter um pouco mais de corpo nesse meio-campo, porque o Bahia é um time de controle, de posse de bola. Vai ser preciso os jogadores de lado ajudarem também os laterais. O Wellington não é um grande marcador. O Bahia movimenta muito bem com o Everton Ribeiro partindo pela direita do ataque, batendo com a esquerda na linha de marcação. Então o São Paulo vai precisar dessas dobras. O Alisson vai ter que correr bastante. Dá para jogar. O São Paulo tende a jogar com essa formação. Talvez o lado esquerdo seja um pouco diferente do jogo de hoje, porque a proposta do jogo vai ser diferente da proposta hoje contra o Criciúma. E o que é interessante, Zupac, estou vendo aqui, você ressaltou esse quarteto da frente, eu concordo 100% com você, do ponto de vista matemático, como o Cruzeiro tem um jogo a menos, ele até poderia se projetar aí, mas eu entendo que está um tiquinho abaixo desses quartos, mas vem muito bem no Brasileiro. E aí do Cruzeiro com 20... Aí Furacão, que já teve o seu momento, aí veio a queda, toda a história com o Cuca, São Paulo, Bragantino, Internacional com 2 jogos a menos, Atlético Mineiro e Fortaleza. Do Cruzeiro quinto para o Fortaleza 11º, 3 pontos, de 20 para 17, com algumas mudanças de quantos jogos cada um fez. O São Paulo pertence a esse grupo de 5º a 10º, assim, zona de Libertadores, como é que você vê o São Paulo? Pertence totalmente a esse grupo de 5º a 10º. E esse grupo, ele tem a possibilidade de olhar para cima e se algum... porque, por exemplo, no começo do campeonato, o Bahia não era top 4. Sim. Né? O Bahia se colocou lá. O Atlético Mineiro era top 4. Exato, eu ia falar. O Inter completo, né, sem Copa América e bem trabalhado, o Inter era para estar lá. O Bahia aproveitou a brecha e se colocou lá de maneira irretocável. O São Paulo, se crescer, se estabilizar de novo nas mãos do Zubeldia, pode pleitear vaga se alguns dos 4 vacilar. E esse pelotão é um pelotão que tem chance nas Copas. É interessante essa classificação que você mostra, Mota, porque a gente está falando... do 1º ao 11º? 12º? Isso. 11 times. Por 3 pontos do 5º ao 11º. Então, e aí um pacotão de 11 times, que são 11 clubes bem administrados. Assim, o São Paulo tem os seus problemas administrativos, mas o São Paulo está crescendo em termos de organização do departamento de futebol. O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo vem bem na Libertadores também. Não é surpresa, o campeonato não tem nenhum elefante pendurado na árvore, sabe? Algum time que você não sabe como foi para lá e de repente ficou. O máximo que você pode contestar, não, mas se surpreender, é com o lugar que o Cruzeiro ocupa agora. Porque a gente esperava um Cruzeiro dessa colocação, o Cruzeiro que não estreou ainda. O Cruzeiro do Cássio, do Caio Jorge, do Matheus Henrique, do Lautaro Dias, do Wallace que chegou, enfim, o novo Cruzeiro, né? O Cruzeiro mudou a SAF, mas o time ainda é o mesmo. O Cruzeiro é o que mais surpreende. Mas esse pacote são os clubes que a gente coloca como os melhores clubes do Brasil hoje. O Grêmio poderia estar beliscando ali, mas o Grêmio está mal. Não por acaso, os grandes que não conseguem trabalhar bem, e a gente fala de 2, né? Que é Vasco e é Corinthians, estão lá embaixo, né? O pelotão é um pelotão muito forte. E ele vai ser equilibrado, assim, se Bahia e Botafogo conseguirem acompanhar o pique de Palmeiras e Flamengo, a gente vai ter um bloco muito forte e a gente vai ter desse 5º ao 11º com uma trocação bastante frenética. O Zupac disse que não tem elefante na árvore e eu me lembrei que a ESPN agora está no Disney Plus ao lado do Dumbo, por exemplo. É isso! O Zubeldia chegou? O Zubeldia está para chegar, e a gente segue aqui no Sport Center. O Zupac falou se o Zubeldia é uma pena mesmo. Porque eu acho que até o Zubeldia deve, quando falaram é o Bahia do Ceni, ele deve ter pensado, enfrentar o Ceni no Morumbi, ia ser É para poucos. Ia ser muito, muito interessante. Tem um personagem, a gente já também vai para o intervalo, né, Selva? Ainda não? Já. Alan Franco. Eu acho que jogou muito bem hoje e é engraçado. Antes do Zubeldia estava ali reservão, só entrava com 2 machucados. E está jogando bem o Alan Franco. Fala um pouquinho sobre ele e essas voltas do futebol. Né? Assim, ele é um zagueiro que trabalha pelo lado esquerdo e que tem originalmente um bom passe. E o Zubeldia quer que o São Paulo construa bem com os seus zagueiros também. Então ele aproveitou essa brecha, a chegada de um técnico novo, um técnico argentino para um zagueiro argentino, acho que rolou ali uma identificação, um conhecimento um pouco maior. Ele passou a entregar
essa qualidade de passe, uma estabilidade defensiva, especialmente no primeiro momento, e foi ganhando espaço. O Diego Costa voltou a ganhar espaço com a rotação, né, com o rodízio que o Zubeldia fez nos últimos jogos, primeiro o Alan Franco fora, depois o Arboleda fora, o Diego voltou a ser aproveitado, mas está claro que a dupla do Luiz Zubeldia é Robert Arboleda e Alan Franco, e ele vem entregando bem, né? Não é um zagueiro de porte físico alto, né, de estatura, mas é um cara que se impõe, que tenta sair bem com um bom passe, e hoje teve 2 intervenções quase como goleiro, quando estava 2-0 ainda, que impediu que o Criciúma marcasse o primeiro gol antes do gol do Arthur Kaique. A gente continua aqui na expectativa do Zubeldia, já também um destaque para o que foi quinta-feira. Eu já me confundo em dia de semana. Quando está no fim de um dia, aí é pedir para confundir. O que foi a quinta-feira do Corinthians, a situação não é nada fácil. Zupac, para você, em relação ao que a gente está vendo de Campeonato Brasileiro até aqui, o que te surpreende mais? Não ter ninguém que disparou? Ter esse bololô, mas um bloco que poucas vezes... Sempre tem equilíbrio, mas são algumas fatias. Não tem um falhar, ainda tá a pizza inteira, ainda não dividir... Quer dizer, a parte de baixo, sim. Ou essa parte de baixo pesada, com muitas estrelas, muitos títulos. Não, eu diria a parte de baixo que me surpreende... Porque é claro que a gente sabe que Corinthians e Vasco são clubes frágeis, mas a campanha do Fluminense, por exemplo, ela é um horror. A campanha, embora o Corinthians tenha os seus problemas, ganhar 1 de 12 é muito abaixo, né? Eu imaginava que Corinthians e Vasco brigariam contra o rebaixamento, mas lutariam contra Juventude, Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma, contra esses times. Não entre si, Corinthians, Vasco e Fluminense brigando, né? Eu falei há pouco do pelotão que são os melhores clubes, o Fluminense era para estar lá. Fluminense é a grande decepção do campeonato. Mas esse Z4 poderoso, cheio de taça, de troféu, é o que mais me surpreende. O equilíbrio do campeonato, para mim, ele era uma tendência. Porque a gente se acostumou, nos últimos 10 anos, a ver Flamengo e Palmeiras como os melhores, aí o Atlético Mineiro se colocou na conversa, o Atlético Paranaense nas Copas começou a chegar para ganhar, mas a gente passou a ver um crescimento de outros clubes. Os clubes entenderam que eles precisavam se mexer para competir. Senão aquele papo de virar a Espanha, né? A espanholização do futebol brasileiro, de fato ia acontecer. Mas não aconteceu dessa maneira tão clara, porque vieram as SAFs de alguns clubes, outros se organizaram sem investimento de fora, tipo Fortaleza, tipo Fluminense, São Paulo se organizou um pouco mais, o Inter se organizou um pouco mais, o Grêmio se organizou um pouco mais, e os clubes voltaram para a briga. Então esse pelotão pesado, ele é uma tendência do futebol brasileiro. O que me chamou a atenção é que Palmeiras e Flamengo se colocaram em primeiro e em segundo na última rodada, antes do esperado, né? A gente não tem visto Palmeiras e Flamengo, que são os protagonistas, chegarem em primeiro e em segundo no Brasileiro logo de cara. O Palmeiras teve arrancada no último campeonato, né? Mas eles estão lá, puxando o pelotão e forçando o Bahia e o Botafogo a seguir firme logo atrás. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui no Sport Center, já mais desse... Focar um pouquinho ainda na questão do Ferreirinha. Você até destacou que a linha de 5 do Criciúma fez com que você utilizasse o Ferreirinha, um atacante aberto pelo lado esquerdo. Meias, né, vinham jogando anteriormente, Nestor e Michel Araújo pelo lado esquerdo. O Ferreirinha, um atacante também, pelos dois lados, um lado o Lucas e outro o Ferreirinha, foi pontual hoje ou você pretende utilizar mais, porque hoje, pelo visto, deu muito certo, né? E uma segunda questão, se você me permite, recentemente você veio na coletiva e disse que o Jandrei é o goleiro até o Rafael voltar. Isso permanece, apesar de qualquer coisa. Não entendi a segunda parte. Quando você foi perguntado que o Jandrei seria o goleiro titular com o Rafael na seleção brasileira, até que o Rafael retornasse. Independentemente da falha ou de algumas críticas que muitos torcedores fizeram ao Jandrei, ele segue sendo o titular absoluto até a volta do Rafael? Sí, Jandrei es un arquero de experiencia. Por supuesto que atajar en equipos grandes siempre puede llegar a haber algún tipo de polémica. Yo hace un tiempo atrás hablaba sobre dos posiciones que permanentemente están mirándolo con lupa, que es el centroatacante. Pasa en todos los equipos del mundo, ¿no?
y el que creo que pasaba con Juan en aquel momento, y el goleiro, el arquero. Pero también debo reconocer que la trayectoria de Jandrei es importante. Y bueno, si hoy tuvo incidencia en el gol, yo siempre espero que cuando un arquero de trayectoria, del nivel de profesionalismo que tiene él, revierta esa situación. O sea, listo, el próximo partido atajará y tendrá que hacerlo bien, y yo creo que esos desafíos siempre son importantes para el jugador. Yo acá lo único que puedo hacer es brindarle mi apoyo, y también creo que estamos en un momento donde necesitamos apoyarnos todos, y yo creo que la gente es así, la gente nuestra es así. Internamente tratamos de siempre apoyarnos, si a alguien no le sale algo, tratar de que levante, porque el campeonato es muy largo, es muy parejo, y necesitamos tenerlos bien a todos, y protegidos. Y bueno, y si hay alguna crítica, es parte del juego, hay que aceptarla, pero pensar en el próximo partido y que se puede hacer mejor, y que bueno, siempre los partidos son para demostrar, así que si hoy no salió, el próximo partido va a andar bien. Hoje não falhou o Jandrei, realmente no final do jogo pôs emoção na partida, que estava tranquilíssima para o São Paulo, né? 2-0, o Jandrei foi chutou errado, foi tentar um lançamento. E vamos para o Morumbi, que teve pouco mais de 20 mil pessoas. Ô diretoria, ingresso caro pelo jeito não tá dando certo não. Alô, Eduardo Afonso! O que fica de bom nessa história do Jandrei é que o time todo foi lá abraçá-lo, né? De repente causa uma união, uma coisa legal no grupo, dando força pro goleiro, que realmente pisou na bola e levou uma emoção para um jogo que estava tranquilíssimo. O Criciúma sonhou com o empate nos minutos finais. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Xará? Como é que você tá? Tudo bem? Boa noite ao Elton, ao fã de esportes. É isso, né? Teve uma emoçãozinha. Eu até diria que o Alan Franco já tinha, na metade do segundo tempo, evitado que essa emoção chegasse antecipadamente, salvando um gol ali, numa voadora que ele deu e tirou com a cabeça uma bola que estava dentro do gol. Mas o São Paulo estava com o resultado bem tranquilo. E aí, nesse tiro de meta aos 47 do segundo tempo, o Jandrei, me fiquei com a impressão que chutou um pouco o chão e não colocou a força necessária para que a bola ultrapassasse a primeira linha. Nessa primeira linha estava o Arthur Kaique, que não foi bobo, não foi nada, aproveitou como bom artilheiro e diminuiu. E aí sim, ali tivemos uns 13 minutos, eu diria, de apreensão. Mais do que pressão adversária, de apreensão. Afinal de contas, o torcedor de São Paulo está meio escaldado depois dos dois últimos resultados. Mas a vitória foi fundamental. O Jandrei, aqui passaram Luciano e Alisson, os dois artilheiros da noite. Foi muito defendido por ambos, que disseram que todos erram e que o Jandrei está sujeito. O Alisson contou que o Jandrei, inclusive, jogou com a costela quebrada em determinado momento com a camisa do São Paulo, e que isso ninguém fala. Enfim, jogadores mostraram essa união, como mostraram também que muitas das narrativas após a goleada contra o Vasco, de grupo rachado, de jogador que não falaria com o Zubeldia, de ter perdido o controle do elenco, foram narrativas sem muito sentido. Claro que o São Paulo detectou erros após as duas derrotas. Esses erros foram conversados no CT, principalmente o entendimento da comissão técnica em relação a mecanismo de calendário brasileiro. Não dá para poupar, tem que esticar a corda às vezes, porque o campeonato não permite que se poupe muito. Por exemplo, o São Paulo brigava antes da sequência de 4 partidas pelo G4. Iniciou essa rodada em 12º lugar. Nessa partida hoje, era o último classificado para a Sul-Americana. Aí o campeonato é tão maluco, Xará, que o São Paulo, com uma vitória de 2-1, pulou para a 7ª. Então não dá às vezes para poupar muito, às vezes tem que trabalhar com esse calendário maluco, com esse mecanismo maluco. E outro ponto foi uma certa acomodação que o São Paulo vinha tendo em algumas partidas. Hoje isso não foi permitido.
O São Paulo sai com essa boa vitória, quebra a sequência, tem uma sequência difícil pela frente, a começar pelo Bahia domingo, Bahia de Rogério Ceni, sem o Zubeldia no banco. No seu 15º jogo ele recebeu o 3º cartão amarelo, vai cumprir a automática. O Maxi Cubeiras, que é o seu assistente direto, é que vai comandar a equipe à beira do gramado, mas não perdeu ninguém pendurado. Um dos pendurados era o Caleri e tem perspectiva de ter o Rodrigo Nestor de volta, vai depender da sua recuperação até o final de semana, ou seja, pode ter um time muito próximo a este e ainda com o reforço do Nestor para tentar parar o Bahia de Rogério Ceni. Sobre público, Xará e Elton, 28.008 pagantes, quase 30 mil. De 23 partidas para cá, desde a final da Copa do Brasil para cá, foram 23 jogos como mandante, todos com mais de 30 mil pessoas. Hoje, no 24º jogo como mandante, o São Paulo teve uma média inferior a 30 mil. E sobre o jogo de domingo, tem outro fator especial. A torcida do São Paulo adora domingo 16 horas, mas nunca joga. Aqui no Morumbi, a última vez que o São Paulo foi mandante num domingo às 4 da tarde, foi exatamente na final da Copa do Brasil do ano passado, dia 24 de setembro, quando empatou com o Flamengo e ficou com o título. De lá para cá, Brasileirão, torneios internacionais, Campeonato Paulista, Brasileirão de novo, São Paulo não foi mandante às 4 da tarde no Morumbi em nenhuma outra partida. Por isso a expectativa, com a vitória, com esse horário, com esse dia e com o Rogério Ceni de adversário, é muito boa. Do lado do Criciúma, o time podia ter desbancado o São Paulo do 12º lugar, não conseguiu, permaneceu na 13ª colocação e perdeu Ronald e Marquinhos Gabriel suspensos para o jogo de domingo, 18h30, no Heriberto Rilse, contra o Inter. Esse é o panorama aqui do Morumbi, nessa noite gelada de público menor e de vitória do São Paulo, viu, Xará? Boa, Eduardo Afonso, obrigado, Xará. Bom descanso, vamos aos números da partida. Definiu o jogo rapidamente. Olha, quase que o Criciúma empata no final, né? Então, esse título estava pronto, a gente deixou, viu? É assim, às vezes acontece na produção de programas de televisão ao vivo. Mas que definiu, é verdade. Aliás, você tá vendo lá embaixo, o Alisson fez o gol mais rápido do campeonato, com menos de 1 minuto de jogo. Teve mais posse de bola o São Paulo, muito mais passes certos, né? 521 contra 290. Finalizou mais, 13-10, e finalizou mais de forma correta, 6-2. Só que veja, o Criciúma teve mais ações na área rival e também desarmou mais. O São Paulo mais ligado, né? Depois de fazer um gol no começo contra o Vasco, tomou uma goleada. Dessa vez fez o gol, sustentou a vitória até o fim. O São Paulo é um time que precisa estar ligado ali no 220, né? E a gente falava essa semana, né, sobre essa questão de times oscilarem ao longo da temporada e falávamos do Atlético e do São Paulo, né, especificamente desses dois técnicos, do Zubeldia e do Milito, e a gente imaginava que, obviamente, o São Paulo sairia rapidamente dessa oscilação. É claro que a gente está falando de uma vitória, mas foi uma vitória construída de uma maneira bem incontestável. O São Paulo do Zubeldia tem se acostumado a fazer gol cedo, né? Fez alguns já sob o comando dele, fez alguns nessa temporada até. O Alisson aparecendo na área para poder finalizar. Aliás, estava precisando, né? O Alisson até falou sobre isso, né? Depois do jogo, com relação à capacidade dele de se adaptar a várias posições e de hoje jogar como volante, mas ele que começou como ponta, né? Começou ali como atacante, ele estava acostumado a estar mais próximo da área para finalizar. E aí, logo no início, conseguiu fazer 1-0. Achei um belíssimo gol, o gol do Luciano, porque foi uma jogada ensaiada, né? O Lucas rola a bola, ele está de costas, né? E faz o giro. E é engraçado que ele faz o gol e depois todos vão comemorar como se... Tá vendo? Nossa jogada deu certo. Que treinamento faz muita diferença, né? O treinamento é fundamental. Foi uma jogada inteligente, né? Muito e o Luciano inteligente. dá um migué que não vai participar da jogada, sai meio da bola. Gira e faz o gol. Fica a lição. Não dá para desligar na hora de cobrança de falta. Isso é treinamento, né? Treinamento é fundamental para que as equipes possam conquistar resultados importantes dentro de um campeonato muito difícil, que é o Campeonato Brasileiro. E é difícil quando a gente olha para esse Criciúma, né? Que é um time que jogou ali no 4-4-2, tentando jogar no contra-ataque. Deixou o Arthur Kaique e o Éder, né? O Éder, que o torcedor do São Paulo conhece muito bem. Não teve lei do ex. Não teve lei do ex, mas, como você falou, no segundo tempo o São Paulo controlou mais o jogo. Foi um time que, obviamente, olhando para os últimos resultados, olhando para o que fez, né, nas últimas partidas, precisava de um resultado, precisava de uma vitória para garantir tranquilidade. Então não se expôs tanto, apesar de ter sido... Caiu um pouco o ritmo, mas ainda assim controlou o jogo.
mas aí teve essa falha do Jandrei, né, que deixou a bola nos pés do Arthur Caíque, o Arthur Caíque diminuiu o placar e aí ficou aquele clima realmente de tensão na reta final. O São Paulo conseguiu se sair bem, mas o Criciúma apertou para tentar o empate. Valeu muito pelo primeiro tempo e valeu ainda mais pelo resultado. Era um resultado que o São Paulo precisava para poder garantir tranquilidade e tentar sair, né, dessa situação de instabilidade, né, que vive na temporada. Rodada foi boa para o São Paulo, rodada foi boa para o Bahia, que é o próximo adversário. Teremos então o encontro da torcida tricolor paulista com o Rogério Ceni, seu grande ídolo. Agora, para outro tricolor, companheiros. Aí, galera, a vitória importante do São Paulo ontem contra o Criciúma, 2-1. Ali no final, na reta final do jogo, o Jandrei, que já tem a desconfiança do torcedor, acabou falhando ali na saída de bola. O Criciúma descontou. O São Paulo deu sorte porque o jogo já estava terminando, porque podia ter tomado uma pressão. O Criciúma fez um gol, né, desculpa, e acabou ali se animando, né, com o gol, mas o jogo já estava acabando, menos mal, né, o São Paulo conquistou uma vitória importante, 3 pontos, estava precisando dessa vitória, já estava despencando ali na tabela, mas com essa vitória vai para o 7º lugar na tabela do Brasileirão e agora já vira a chave para essa partida aí contra o Bahia. No final de semana, jogo importante, Bahia está lá em cima, mesmo números de pontos, né, que o Flamengo, que é o líder, mas ontem foi uma vitória, né, para dar moral, para dar confiança para a sequência dos próximos jogos. São Paulo estava precisando de uma vitória, né, para acabar com essa sequência aí de 4 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas, mas ontem venceu, 3 pontos aí, muito importante. Essa vitória vai dar moral, vai dar confiança para a sequência dos próximos jogos, né? Como foi destacado aí pelo pessoal da ESPN Brasil, Eduardo Afonso falou, Zubeldia não vai estar ali na beira do campo nessa partida contra o Bahia, levou mais um cartão amarelo, está suspenso, mas é aguardar, né? Foi uma vitória importante, o Jandrei acabou falhando ali na reta final da partida, mas o importante, né, que conseguiu os 3 pontos da vitória e agora é se preparar para a sequência. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o que você achou do jogo, valeu e até a próxima, galera.